A paz do Senhor, amadas. Meu nome é Letícia, eu tenho 27 anos. Eu me casei aos 19 anos e eu tenho um casalzinho de filhos. Já era para alguns dias eu estar compartilhando com vocês o meu testemunho e só hoje eu consegui escrever, porque ele é um pouquinho extenso, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Então, irmãs, eu e o meu esposo, a gente é evangélico. Nós conhecemos Jesus em 2010 através da irmã dele. Nos batizamos e nós dois servíamos ao Senhor. Desde o início do nosso casamento, nós passamos por muitas crises, brigas e separações, mas as lutas aumentaram em 2012, quando ele abriu um negócio próprio e as coisas foram melhorando financeiramente. Nesse período, ele se afastou da igreja, começou a se envolver com bebida alcoólica e com muitas mulheres, pois o ambiente que ele trabalhava era propício para uma vida assim. Eu continuava a frequentar a igreja, orava, buscava, mas só hoje eu consigo enxergar que dentro da minha casa eu não conseguia ser sábia, eu não conseguia exalar o amor e a presença de Deus dentro do meu lar, embora eu sempre estivesse indo na igreja. O meu comportamento ia de mal a pior, as brigas eram frequentes, as ameaças de separação também, não da parte do meu marido, mas da minha parte. Eu achava que se eu falasse que eu ia embora, ele ia melhorar e ele ia mudar. Mas as coisas só pioravam. Ele chegava de madrugada em casa e as notícias de que ele estava me traindo eram frequentes. Eu continuava a orar, até que em novembro de 2013 ele passou por uma crise financeira grande e foi convidado por um amigo para participar de um encontro com Deus realizado pela igreja para homens. Ele aceitou o convite e ele foi para o encontro. Eu fiquei radiante de alegria e felicidade, pois eu sabia que esse encontro traria muito resultado. E realmente trouxe. Meu marido voltou do encontro transformado, até o semblante dele era diferente. Nesse mesmo mês, nós tivemos a notícia da minha segunda gravidez. Estávamos muito felizes. Ele estava vivendo um momento lindo com Deus. Abrimos a nossa casa para a realização de célula. Ele tinha muito amor por tudo isso. O desejo dele era ganhar almas para Jesus. Participava da escola de líderes, ia aos cultos e fazia isso com muito amor. Mas eu ainda não tinha entendido o que era ser esposa. Não o incentivava nas coisas de Deus e eu não estava buscando a Deus como deveria. Meu filho nasceu em julho de 2014 e novamente as lutas começaram. Ele desistiu da célula, parou de ir à igreja e eu, sem sabedoria nenhuma, não entendia o que estava acontecendo e só sabia murmurar e falar em separação. Ele voltou a beber, voltou a chegar de madrugada em casa e voltou a me trair. E eu, ao invés de ganhá-lo sem palavras, eu colocava tudo a perder. Um ano se passou e em novembro de 2015 eu falei para ele ir embora, achando que essa seria a solução. Ele saiu, foi embora. No fundo, não era isso que eu queria. Eu sofri muito, porque nesse período a minha mãe tinha descoberto uma metástase no fígado e ela estava com câncer em estado avançado. Eu não podia contar o que estava acontecendo. Eu não queria que ela soubesse, pois sabia que sofreria muito mais. Eu fingia que estava tudo bem, mas só Deus sabia tudo o que estava passando na minha vida. Dia 4 de dezembro de 2015, a minha mãe faleceu. Meu marido, então, resolveu voltar para casa. Voltamos, mas as coisas continuaram como antes, traições, bebedeiras e brigas constantes.
Eu continuava a ir na igreja, mas só conseguia enxergar os erros do meu marido. E não olhava para mim, não olhava para os meus pecados. Continuava rixosa, briguenta, não respeitava ele, não o honrava, falava mal dele para as pessoas. Eu era um horror de mulher. Eu achava que era boazinha, eu achava que eu era a vítima da história. Mas eu não era em casa o que eu era para as pessoas lá fora. Em fevereiro de 2016, tivemos outra briga, pois ele tinha mentido que precisava viajar a trabalho, e quando chegou, eu descobri que tinha ido para a praia comemorar o aniversário. Eu fiquei furiosa, pois tinha passado a tarde de domingo fazendo bolo para comemorar o aniversário dele. Fiquei muito chateada, fiquei muito brava, chorei muito. Peguei todas as coisas dele e arrumei de novo. E mandei ele ir embora de novo. E ele me implorava para ficar. Me pedia perdão. E eu não queria saber. A raiva tomou conta de mim. E naquele momento eu joguei todas as coisas dele para fora de casa, na rua. E falei para ele sumir da minha vida. No outro dia eu queria voltar atrás. Eu tinha me arrependido, mas ele, ao sair, ele falou, você tem certeza do que você quer? Porque se eu sair, eu não volto mais. No outro dia eu estava arrependida, mas ele não queria mais. Então, passaram-se uma semana e ele assumiu o relacionamento com a amante. A mesma menina que há tempos todos falavam que ele me traía com ela. Essa menina era funcionária da loja que ele tinha. Meu mundo se abriu, porque agora não tinha nada escondido, todos sabiam, mas eu não queria acreditar, pois eu nunca os vi juntos, e ele sempre negava para mim. Eu entrei em desespero, pois tinha 2 filhos pequenos e eu estava desempregada. Eu comecei a orar, a buscar a Deus, a jejuar, a pedir para Deus mostrar para ele que precisava voltar para a família. Mas ao mesmo tempo, eu queria fazer as coisas com as minhas mãos. Não deixei ele ir. Eu ligava, eu mandava mensagem. Eu fui em uma advogada para fazer o divórcio. Gente, eu sem saber, a advogada era evangélica. Ela orou comigo, me aconselhou, falou da palavra e falou para eu assistir o filme O Quarto de Guerra. Essa conversa aconteceu na sexta-feira. Ela me disse, vai embora, assista esse filme, reflita e se realmente você quiser, você volta e a gente faz os papéis. Eu fui embora, assisti o filme, comecei a ler um livro da Fernanda Brum, onde ela relata a separação de seus pais. E ela conta o quanto ela sofreu, o quanto foi doloroso a separação dos pais na vida dela. Tudo que eu buscava me fazia enxergar que Deus não se agradava do divórcio e que isso não era a vontade de Deus para minha vida. Mas ainda assim, eu voltei na advogada e ela ligou para o meu marido ir até o escritório para a gente conversar e ver se era aquilo mesmo. Eu infernizava ele para que ele fosse assinar o divórcio e ele dizia que não ia assinar nada. Os papéis não chegaram a ser feitos e nem foi para o juiz. Eu entendi que não era isso que eu queria e nem o que ele queria, apesar de tudo o que estava acontecendo. Eu entendi que não era isso que Deus queria para nós. Comecei a buscar mais, a orar mais, a jejuar, pedi a Deus que me abrisse a porta de um emprego. Deus começou a trabalhar. Ele sofreu um acidente, o carro dele se acabou e não aconteceu nada com ele e nem com a OM. Ele consertou o carro e ficou tudo bem. Só que as coisas foram piorando na vida dele. Deus